Fala galera, sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. Você também pode me procurar nas minhas outras redes sociais, olha aí na descrição deste vídeo. Mas procura Professor Diogo Comba que você já encontra. Fazer aqui uma espécie de checklist, comentar alguns conteúdos que costumam cair na prova de língua portuguesa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Algo que cai bastante na FGV é interpretação. Aí você me pergunta, tá, Diogo? Interpretação, não tá falando muita coisa. Ao longo aqui do checklist, eu vou te explicar de que modo essa interpretação pode cair lá na PUC. Cai questão de gramática, mas como que vai cair uma questão de gramática na FGV? Vai apelar um pouco para o sentido, é a gramática contextualizada, é o aspecto semântico da gramática. Vou te dar um exemplo. Olha só essa frase que já foi uma propaganda da Coca-Cola. Viva o lado Coca-Cola do futebol. Nessa frase, nesse slogan, tem uma palavra aí que tem um certo duplo sentido. Na verdade, tem duas palavras, viva e Coca-Cola. Mas poderia aparecer uma questão da seguinte maneira. Eu já fiz uma questão dessa para os meus alunos. Falar sobre a palavra viva. A palavra viva aí tem dois sentidos. Quais são esses sentidos? Anota aí a frase. Viva o lado Coca-Cola do futebol. Aí pensa quais são esses sentidos. Vou dar um tempinho. 1, 2, 3, 4, 5. Você já deve ter visto. Pode ser o viva de uma felicitação, que é uma interjeição, ou viva de viver, que é verbo. Tá vendo? Fiz uma questão aqui de interpretação envolvendo classes gramaticais, para te mostrar como a gramática te dá subsídios. Coca-Cola é o nome próprio, mas Coca-Cola aí, ao mesmo tempo, tem um valor adjetivo, está qualificando, como se o lado bom do futebol fosse a Coca-Cola, como se a Coca-Cola representasse algo bom, tá vendo? Uma questão aí envolvendo a semântica, duas classes gramaticais que eu falei. Também é muito comum cair na prova da FGV questões que englobem a construção textual, a relação entre um parágrafo e outro, a relação entre um período e o outro, qual parágrafo consegue embasar melhor o título, esse tipo de coisa. Falei aqui, ó, do caráter, muitas vezes também, vou falar agora, do caráter, muitas vezes, subjetivo de um adjetivo. Vou te dar um outro exemplo de questão. Uma vez eu vi numa loja de sapatos, um slogan que era assim, para quem ama sapatos demais. Aí perguntava sobre os múltiplos aspectos da palavra demais. Vamos lá. Para quem ama sapatos demais. A palavra demais vai ter vários sentidos. Caso ela se ligue ao verbo, demais ligado ao verbo, vai ser o quê? Um advérbio de intensidade, ok? Caso demais se ligue a sapato, no dicionário demais é advérbio, não é adjetivo, mas na linguagem coloquial a gente usa bastante o demais como adjetivo, tá vendo? O caráter subjetivo aí dessa classe gramatical. E o demais também poderia significar o quê? Muitos sapatos, beleza? Falei algumas coisas aí para vocês que poderiam aparecer. Costuma cair também questões de concordância, questões envolvendo as vozes verbais, mas ao mesmo tempo sempre com aspecto semântico, assim como questões de regência. Um tempo atrás, eu vi num outdoor aqui no Rio de Janeiro sobre a TV Record que falava assim: o Rio assiste a Record acraseado porque a Record assiste o Rio. Olha só o verbo assistir. O verbo assistir é verbo transitivo indireto quando ele exige preposição, ou seja, o Rio assiste a Record com acraseado. Por quê? Porque a Record assiste o Rio sem crase, o assistir no sentido de ajudar é VTD, beleza? Olha só que questão quanto à regência interessante. É comum também, lá na prova da FGV, abordarem outros termos da oração. É muito comum, por exemplo, abordarem questões semânticas ligadas à oposição entre complemento nominal versus adjunto adnominal. Eu já vi uma questão assim: fotógrafo encontra fotos raras de Marilyn Monroe. Tem um duplo sentido aí. Foi alguém que tirou as fotos da Marilyn Monroe ou foi a Marilyn Monroe que tirou as fotos? A gente não sabe, tá vendo? Você poderia ter que explicar essa ambiguidade, esse duplo sentido. E muitas vezes as questões da FGV vão te cobrar conhecimento de mundo envolvido ali no texto. Uma vez eu mostrei para os meus alunos uma questão da UFRJ, que era assim:
Dai, no pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Aí perguntava sobre esse poeminha, se eu não me engano, do Oswald de Andrade, a que outro texto ele fazia referência. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Tá fazendo uma referência ao Pai Nosso, tá vendo? Cobrando conhecimento geral, um conhecimento do campo religioso, inclusive. Assim como eu já vi na prova discursiva da UERJ, um poema que num dado momento tinha um verso assim: já fui Maria, já fui Madalena. Pra gente pode passar de qualquer forma, né? Logo depois falava, já fui loira e morena. Aí perguntava lá sobre esse jogo de oposições. Loira, morena, uma questão física. E Maria e Madalena, uma questão mítica, uma questão moralista, né? Maria, a mãe de Deus, e Madalena, segundo a Bíblia, a mulher que tentou Jesus Cristo. Maria, a mãe de Jesus, desculpa, né? Ainda bem que eu não estou dando aula de religião, né, galera? Mas enfim, também é costume cair na FGV algumas questões você tem que reescrever determinados fragmentos, algo que cai bastante também na PUC. Pesquise provas anteriores da PUC para você conseguir observar esse tipo de coisa. Questões de pontuação, a pontuação na reescritura, a pontuação na análise do período composto. Já dei até, quando eu falei de regência aqui, eu falei sobre um outro conteúdo que a FGV costuma cobrar, que é crase, certo? Enfim, fiz um checklist aqui. Se você observou nesse checklist, eu falei o quê? Umas 4 ou 5 questões. Não fiz necessariamente o simulado, não botei questões, nada disso, mas se você anotou, certo? Pena que eu não tenho um quadro aqui, não vou escrever na parede também, mas se você anotou, já ajudou bastante. Que a força e a inspiração estejam com vocês sem dizer adeus jamais.